Bem? Boa noite, boa noite. Carol, tá ouvindo direitinho? Agora tô. Hum, Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Galera por aí. Emanuele, Jean, Laís, Maria. Que bom ter vocês aqui com a gente. Muito legal. Nessa segunda-feira, nesse início de semana, a gente poder começar assim, tirando dúvidas, organizando as ideias, pensando um pouquinho em UERJ, né? Estamos muito felizes, tem mais uma pessoa que entrou aí agora. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui com a gente. Foi uma surpresa, né, Carol? Uma surpresa boa. É verdade. Verdade. Tanta gente interessada, trocando ideia com a gente. Inclusive, achei ótimas as motivações das pessoas estarem aqui no, na aula, né, no aulão, falando, porque eu quero aprender um pouco mais, porque vocês são maravilhosos, e a gente, legal, a gente não está nem Conhecimento sabendo. extra. Conhecimento extra, é verdade. É isso, são pessoas que realmente estão dedicadas, né, que estão aí nessa empreitada para o UERJ, o que é ótimo, porque isso significa que vocês já estão estudando, ou que pelo menos vocês estão começando, né? Não estão deixando para a última hora. Redação em ponto, não sei se vocês já acompanham assim a gente firme, né? Mas a gente não tem nada de imediatista, então a nossa ideia é começar aos poucos mesmo. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. E acho que é isso. Eu sou a professora Letícia Petralha. Não sei se vocês já me conhecem lá do Instagram, né? É, estamos aqui já há algum tempinho juntas, né? A redação em ponto é a Letícia Petralha e a Carol Martins. Essa é toda a redação em ponto. Quer falar alguma coisa, Carol? Não, vamos embora, vamos começar. A gente tem Vambora, bastante coisa para falar, para ser produtivo também. vambora. Todos vocês estão convidados a participarem do nosso canal no Telegram. Inclusive, foi lá primeiro que a gente divulgou o aulão. A gente, a princípio, nem ia divulgar no Instagram. Ficou essa divulga, não divulga, divulga, não divulga. Aí a gente acabou divulgando. Mas tudo está acontecendo assim para a gente pelo Telegram, que é onde a gente tem como fazer uma comunidade com vocês, né? Como divulgar material, e isso ficar lá de maneira tal que daqui a alguns meses vocês consigam ainda ver os materiais que a gente divulgou, porque a gente vai falar isso muito hoje, sobre o processo de estudo, né? E o processo de estudo, quando a gente fala de escrita, ele não vai acabar no seu estudo do vestibular, e ele não deve ser só para o vestibular, ainda que a gente perceba algumas especificidades, né, que são típicas das provas. Então, quanto mais você consegue organizar a sua escrita, mais você organiza a sua comunicação também. Então, é interessante que a gente tenha um canal, né, um meio para falar, para conversar isso com vocês, para que vocês entendam também a metodologia. Então, por exemplo, mas eu quero só corrigir a redação com vocês, mas é interessante que você pegue um material lá que a gente tenha feito e disponibilizou gratuitamente, para poder entender, né, o que a gente está falando, como a gente está pensando, mais do que os vídeos de correção, ou mais do que a mentoria, ou mais até da turma que a gente vai abrir de UERJ. Então, sempre busquem, né, esse estudo autônomo, sempre busquem esse estudo que vai pressupor sempre um processo, né? Eu estou melhor hoje, muito mais hoje, do que ano passado, quando eu comecei a estudar redação e não sabia nada, a partir do zero. Ou então, vou sair dessa aula muito melhor do que eu entrei, porque não sabia o que vocês tinham em mente para falar e tal, e foi mais produtivo. Então, sempre pressupondo um processo. O objetivo desse encontro de hoje é abrir, né, esse canal com vocês,
falando sobre o ERJ e apresentando a gente, né? Porque muitas vezes a gente fica ali na postagem, a gente tem desenvolvido outros projetos, né, para ampliar a redação em ponto, mas a gente quase não aparece por conta também, talvez, de tempo, enfim, só eu e Letícia aqui apresentando as coisas para vocês. Então, a gente abriu, né, o formulário para saber o que interessava a maioria de vocês em relação ao estudo, né, de redação, especificamente da UERJ. Particularmente, é um vestibular que eu gosto mais de trabalhar do que do Enem. E aí já adianto isso falando, por exemplo, com uma das perguntas que não tem fórmula. O ERJ não tem fórmula, né? Isso não deve ser uma dúvida para você que está aqui hoje, né? Sair daqui, a fórmula, o modelo ERJ não existe, né? E não sei se vocês já acompanharam, mas a gente vai desenvolvendo essa metodologia que vai na contramão dessas fórmulas, né? Porque a gente não acredita, não acha que dá certo. E o lema da redação em ponto é redação se estuda. Então, hoje, né, aproveitando que é também uma aula de apresentação, para dizer para vocês o que é, quem é redação em ponto, a gente pegou essa frase, redação se estuda, que a gente fica, né, batendo na tecla durante semanas, meses, anos, né, redação se estuda em todas as aulas, mentoria, na proposta lá de correção de vocês, e trouxe para tentar explicar a vocês, né, o objetivo máximo disso, o que seria, né, qual o encaminhamento vocês deveriam ter de estudo para fazer a redação da UERJ. Então, independente se vocês vão estudar com os materiais da redação em ponto ou não, vocês já têm uma fórmula, digamos assim. Então, não ter fórmula também é uma fórmula, né? E se que der para a gente dar algum modelo, alguma fórmula, a gente vai aí encaminhar, né, um esqueleto de como fazer para estudar, como fazer para aumentar o teu desempenho. Carol, eu já fui ótimo ano passado, mas esse ano eu preciso ser excelente, porque a nota de corte para o meu curso é altíssima. Então, como eu faço para ser excelente, sair do ótimo, né? Talvez esteja aqui, né? Então, o que significa a redação? Redação se estuda, por que a gente fez isso, e como isso pode ajudar vocês, né? Existem alguns pilares que sustentam essa frase, redação se estuda. Organizar as ideias, buscar informações, interpretação, catalisar, né, potencializar essa interpretação, saber desprezar ideias e, principalmente, entender as funções de cada parte do seu texto. Se a gente for parar para pensar na UERJ, né, no vestibular, em como eles vão analisar essa redação, é uma prova que vai te cobrar a tua capacidade argumentativa. É isso que vai estar sendo analisado em primeiro plano. Então, o que você pensa, como você pensa, por que você pensa aquilo, né? Então, o objetivo sempre vai ser ampliar a sua capacidade argumentativa. Os modelos, as fórmulas, eles vão na contramão dessa ampliação da sua capacidade argumentativa, desse desenvolvimento, desse fortalecimento da tua capacidade de argumentar. Como é que a gente faz isso, então? Como é que a gente fortalece? Como é que eu fortaleço minha capacidade argumentativa? Eu acho já que eu argumento bem, mas na hora de escrever, isso não fica tão claro para o outro. Eu sei que eu preciso, né, ser claro para o outro. Toda comunicação pressupõe clareza. Então, se um texto, ainda que para sua prova de vestibular, é também uma comunicação, ele precisa ser claro, né? Claro, dentro da sua capacidade ali de propor uma ideia e defendê-la, ou seja, dentro da sua capacidade argumentativa, que não deve ser construída na hora da prova, que não deve ser construída na hora de você escrever. Isso antecede toda e qualquer escrita de 30 linhas, digamos assim. Queria né? só fazer uma ressalva, Carol, em relação a isso, que você traz a ideia de que a sua capacidade argumentativa. É importante que vocês entendam também que essa capacidade argumentativa é genuinamente sua. O corretor ele não está preocupado com se ele escreveria daquele jeito ou não, porque a gente tem muito aluno que traz esse tipo de fala, né? Mas essa minha capacidade argumentativa é o que o corretor espera de mim? Não, não é o que a gente espera de você.
a gente espera um texto de uma pessoa de 17, 18 anos. Obviamente, um texto de uma pessoa que ainda não passou por uma universidade, talvez seja diferente de uma pessoa que passou, né? E pode ser também que não seja, mas a gente não pode esperar alguma coisa, né? Não existe também um modelo para se corrigir a redação. Acho que isso é importante de vocês terem em mente, para a gente não começar a falar de organização de ideias, de interpretação do texto, e vocês virem com essa ideia, né? De a banca como sendo um monstro e vocês precisando correr atrás para identificar o enigma que esse monstro quer de vocês. A UERJ, ela quer que você argumente, é isso. Ela quer que você se coloque no texto. Então, não tem esse enigma, não tem esse segredo. Por isso é que não tem modelo, inclusive, né? Porque não tem essa fórmula. E também não tem uma fórmula para se corrigir. Isso eu acho que é muito importante da gente delimitar. Não existe uma redação que seja padrão 10, que eu possa te dizer assim, tá vendo? Essa aqui que você tem que, é nessa aqui que você tem que se espelhar. É claro que a gente pode, né, fazer a leitura de redações nota 10, de algum amigo teu que já tirou 10, de uma redação muito boa que você leu. É ótimo, mas é importante você entender que não tem esse norte específico, né? E isso eu acho que é uma das maneiras da gente já tirar alguns tabus sobre o vestibular da UERJ, que vem com essa carga muito grande de que o corretor, ele é, a banca lá é de esquerda, a banca quer isso de você, cara, a banca só quer que você argumente, é isso, assim. E aí, se você já começa partindo desse ponto, de simplificar as coisas, de entender que não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é um monstro que você vai ter que lidar, não é um vestibular impossível, né? Como a gente vê muita gente falando, é impossível fazer isso, é impossível tirar uma nota boa, é impossível entender o que o corretor quer. É porque ele não quer nada de você, ele só quer que você defenda o teu posicionamento. E até mesmo sobre opinião, você pode ter uma opinião dentro do seu texto que seja diferente da opinião daquela pessoa que está corrigindo. Porque as pessoas que estão ali corrigindo, elas vão corrigir com técnica, elas não vão corrigir com opinião. Um texto que você me entrega, aqui na redação em ponto, que entrega para a Carol na redação em ponto, não necessariamente é um texto que eu vou concordar, que eu escreveria daquele jeito, que eu defenderia com aqueles argumentos, mas eu estou vendo a tua capacidade argumentativa. Inclusive, às vezes tem textos que vocês mandam para a gente que a gente até concorda, mas a gente vai fazer anotações, a gente vai fazer marcações ali específicas, porque a questão não é a sua opinião, a questão é como é que você está executando isso. E é esse o ponto, né? A capacidade argumentativa não é de você dizer se você concorda ou se você não concorda, mas é em você conseguir sustentar se você concorda, se você não concorda, se você não concorda nem discorda, né? Se você acha que tem um pouco dos dois, qual foi a motivação de você trazer aquele seu posicionamento, né? Então, essa aula sobre capacidade argumentativa, ela envolve a execução e não qual é a escolha que você vai fazer ao longo do seu caminho argumentativo. Beleza? Beleza. Tem uma coisa que você falou muito interessante, que é não existe um modelo de redação, né? Você pode ler uma nota 10 que escreveu de um jeito, uma nota 10 que escreveu de outro jeito. E pensando nisso, né, nós tivemos alunos que tiraram notas bem altas ano passado, no último vestibular, né, da UERJ, vou falar assim, e especialmente 2 alunos, um que tirou 10 e outro que tirou 9,5, né? Quem tirou 9,5 pressupõe também que tirou 10. 10 e 9, e aí compõe a nota 9,5. E aí, o que a gente pediu que eles trouxessem, né, para os outros alunos é exatamente isso, o que eles fizeram para executar uma redação que tirou 10. As 2 redações, eles tiveram acesso, né, depois pediram um DESE, enfim, as 2 redações são completamente diferentes, né, Letícia? E as duas redações são ótimas. Ou seja, essa é uma grande comparação que a gente poderia fazer, mais direta entre Enem e UERJ.
Você vai pegar as redações que tiraram 1000 no Enem, elas se parecem muito. Até Sim, porque existem total. especificidades em cada critério. Como a UERJ ela não tem essa especificidade em critérios que o Enem tem, é diferente. A análise também. Então, eu estou analisando a tua argumentação. Ah, então a UERJ não cobra desvios gramaticais? Não, isso é mentira, cobra. Porque a análise é técnica. Então, norma culta, sua redação tem que estar dentro da norma culta. Usar os elementos de coesão de maneira a dar fluidez no texto, tem que fazer isso, né? Atingir a tipologia textual, que é argumentativa, está trabalhando a capacidade argumentativa, né? Fazer uma argumentação coerente, eu estou analisando o critério de argumentação, eu estou analisando se você está dentro do tema ou não. Então, são sempre esses 5 critérios que são basilares para qualquer análise de texto. Então, a UERJ vai se basear nesse texto, entendendo que a argumentação é de onde deve partir todos os outros. Então, todos os textos, os 2 textos que a gente leu, né, teve esse privilégio de ler, eles são ótimos argumentativamente falando. Ótimos, excelentes. Eu acho que esse é o ponto, inclusive, de semelhança, só. Exatamente. Mas eles são completamente diferentes entre si. Eles não têm semelhança, senão o desenvolvimento, né, e a apresentação de uma boa argumentação, de uma excelente argumentação, né? Então, fica isso para vocês. Esses 5 critérios, eles sempre vão ser cobrados. Sempre. Em análise. E tem banca que vai privilegiar mais uma coisa do que o outro. A UERJ vai privilegiar a argumentação. O Enem, não. O Enem não vai fazer isso. Tanto que é muito tranquilo você tirar 1000 na redação do Enem, né? 960, só tiro 960, e tirar 6 na redação da UERJ. Cara, o que aconteceu? Eu não sei escrever? Não, não é isso. Tem alguma coisa que você precisa melhorar para mostrar um processo argumentativo mais consistente na prova da UERJ. Não é que o Enem não cobre a argumentação, tanto que os gêneros são dissertativo argumentativo e dissertativo argumentativo, iguais. Só que existem, né, processos de análise que são diferentes. Se eu tirar 120 na competência 3 do Enem, eu ainda continuo com um notão. Né? Mas se eu tiver a competência 3 é a que fala de coerência e argumentação. Mas se eu tiver uma argumentação rasa na UERJ, eu posso não ter nenhum desvio gramatical, eu posso ser o craque da coesão. Muito provavelmente eu não vou conseguir a nota máxima, porque eu estou olhando para a tua capacidade de dizer o que você acha sobre aquilo. E aí vai ficando mais evidente essa capacidade sua de dizer o que você pensa sobre algo, nos indícios que a UERJ vai dando de te dê um livro para ler, a leitura obrigatória. Te fez uma pergunta na frase tema. Uma pergunta muito bem elaborada, com um nível de dificuldade um pouco mais elevado do que o Enem, porque a pergunta tema do Enem, né, ela é mais direta. A da UERJ, você precisa interpretar o que ele está querendo te dizer, né? Interpretar cada palavra e juntar os pontos. Ah, no Enem não precisa interpretar? Precisa, mas é de um outro campo a interpretação, mais da superficialidade. Porque está dado, o problema está dado. Na UERJ é você que vai me dizer o que você acha sobre isso, né? No Enem não tem como você negar o que eles estão dando. Na UERJ, como ele está te perguntando, você pode dizer, não acho que é válido. Acho que é válido. Depende se é válido ou não. No individual é assim, no coletivo é assado. Então, é de fato uma pergunta. Então, entenda, é igual aquele tudo bem raso, né? Quando você passa por uma pessoa e fala, tudo bem, a outra, tudo bem. Tipo, eu não quero saber se está tudo bem com você. É um tudo bem e a resposta é tudo bem. Tudo bem, tudo bem. A resposta é uma pergunta, né? Esse é o Enem. A UERJ é, tudo bem, me conta aí, como é que tá a tua vida? E aí a pessoa fala. Então, entenda talvez o vestibular da UERJ, na redação, a parte que você pode de fato falar o que você pensa. Mas para falar o que você pensa, você precisa organizar. Você precisa entender que redação se estuda. Né? E um dos pilares... saber, né? Você precisa Exatamente. estar sabendo. Precisa Exatamente. começar com o pacto com a UERJ, ele precisa começar
com o fato de que não dá para ter modelo. Então, geralmente, quando a pessoa tira os 6 na UERJ e o 960, 920 no Enem, ela vai buscar um modelo, né? Ela não vai fazer o movimento de deixa eu entender com profundidade, com calma, com paciência. Porque é isso, a gente é imediatista. A gente quer o resultado para ontem. Então, se eu tiver que correr atrás do modelo para eu conseguir o 10, o 8, eu vou correr. Eu não vou me aprofundar, eu vou ficar no tudo bem, né? Só que na UERJ o tudo bem ele já precisa ser um pouquinho mais fundamentado, né? Então, Exatamente. não adianta. Não Exatamente. adianta correr atrás de não conseguir se aprofundar. E aí eu acho que passa um pouco por isso, né? Porque quando a gente está estudando para o Enem, a gente fica com aquela mentalidade muito mecânica, talvez nem mentalidade. A gente entra em um processo totalmente automático, né? Quem está lendo aí o livro Não Me Abandone Jamais talvez esteja até já pensando um pouco nessa automatização da vida. E aí você vai no automático. Quando você vira a chave, é difícil você sair do automático, né? E aí, em pouquíssimo tempo. E por isso que é importante vocês começarem já esse processo de estudar muitos meses antes, porque vocês não vão precisar virar chave nenhuma. E isso coloca vocês certamente à frente das outras pessoas. Porque eu diria que 80% a 90% está no lugar da superficialidade, está no lugar do tudo bem, e com um mês só, com 2 meses só antes é que vai, de fato, estudar para a UERJ, né? Só que com esses baques, com esses impactos, vai acabar procurando a fórmula, vai acabar procurando o modelo. Mas não dá certo, não tem como, e é processual, né? O estudo de redação como um todo já deveria ser processual. E talvez só agora, com a UERJ, né, que muitos alunos vão vendo valor nesse estudo mais processual de redação. E não numa decoreba de fórmulas como, sei lá, uma fórmula matemática que você consegue aplicar tudo. Aqui não dá para aplicar tudo. Porque você não tem um mesmo pensamento para tudo, você não tem uma mesma forma de organizar para tudo. É claro que a gente pode ter métodos, que é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, mas não tem como a regra ser sempre a regra, né? E aí, esse processo de ser muito automático no Enem, se a gente traz para a UERJ, já não funcionaria. Mas não significa também que o que a gente está falando aqui, que vocês não possam levar esse tipo de reflexão para o Enem. Não é sobre isso, né? É claro que vocês podem. Então, ampliar a capacidade argumentativa, sendo o objetivo da redação em ponto, sendo o objetivo da UERJ também, né? Avaliar essa tua capacidade argumentativa, não é um fator que para o Enem você descartaria. Claro que não. Um texto que tem cada vez uma ideia mais defendida, né? Melhor organizada, mais argumentada, é um texto que tem uma possibilidade de ter notas mais altas, obviamente. Mas a gente sabe que o Enem ele tem essas especificidades e que você vai ter que cumprir isso também. E aí tem o fator da correção, né? Que é um quinto do critério, enquanto na UERJ já é a grande estrela da sua redação, a argumentação. Mas, assim, não achem que o caminho que vocês vão fazer estudando para 2 vestibulares, se vocês forem fazer os 2, vai ser totalmente diferente, não. É que talvez você comece com a UERJ olhando algo mais livre e com o Enem algo mais travado, né? E aí, depois destravar é que é difícil. Então, talvez seja mais fácil fazer o estudo em paralelo mesmo. Vamos falar, então, agora um pouquinho. E alguém botou alguma coisa no chat, né? Acho sobre essa dificuldade, né, de separar o Enem da UERJ. Eu nem tinha visto, eu acabei falando sobre isso. E eu acho que isso é interessante a gente pontuar,
que tem muita coisa do Enem que vai para o UERJ, a base do texto é a mesma, é argumentativo. A grande questão está em como você aprendeu o Enem, né? Isso. Que é a questão da argumentação. Então, se de fato a gente estivesse argumentando mesmo no Enem, né, estivesse construindo essa capacidade argumentativa e tudo, focando nisso também, não ficaria tão difícil essa mudança, né? A dificuldade seria na necessidade de um repertório, o que traz uma superficialidade ali nas citações, né, em gravar as coisas que o Enem traz, e proposta de intervenção, né? Nem a coesão daria, porque se você aprende de fato uma coesão fluida ali, sabendo colocar os recursos e tudo mais, não fica aquele texto travado, cheio de conectivos que não tem sentido, né? Então, daria para aproveitar mais coisas se o ensino do Enem ele fosse talvez mais técnico e não enrijecido pelas fórmulas e por gravar citações, quantitativo, exatamente. Então, aí a gente está muito mais falando do ensino do Enem do que propriamente do INEP ou da FGV, que é a banca que toma conta da redação. Sim, total. Bom, colocamos aí para vocês, né, exatamente os pilares que a gente estava comentando um pouquinho já no início da aula, né? A Carol mencionou aí com vocês os 5 pilares e a gente vai se basear nas respostas a vocês, né? A aula toda ela foi preparada em cima de todas as perguntas que vocês fizeram. E os pilares da redação em ponto, relacionados ao nosso slogan, né, ao nosso mote, que é o Redação se Estuda, eles envolvem justamente as perguntas de vocês, que ficaram muito baseadas na questão relacionada à argumentação, né, e à estruturação de um texto. Então, esses aspectos que a gente vai trabalhar, de alguma forma, vão ajudar vocês, né? Vão responder a vocês as perguntas mais específicas que foram feitas, né? Lembrando que a gente, obviamente, não consegue passar aqui uma receita para que você saia daqui e já tire a redação 10, porque é um processo, né? Não tem modelo. Então, você vai precisar exercitar. Assim como quando você começa a fazer uma atividade física, você começa ali devagar, né? Você começa pegando fôlego, você começa enrijecido, você começa travado, né? Vai começar a fazer uma academia. Você volta no dia seguinte toda machucada, toda doída, achando que nunca mais vai conseguir fazer aquele exercício. Depois a gente vai fazendo mais tempo, vai aumentando a nossa capacidade respiratória, vai aumentando o peso que você está pegando, né? Vai conseguindo ter uma flexibilidade maior. E com a escrita é a mesma coisa, né? Não existe essa ideia do dom. Por isso, é interessante a gente seguir esse passo a passo, né? A Carol falou sobre não existir fórmula, mas sobre existir esse resultado, né? O mesmo objetivo. O objetivo de todo mundo vai ser ampliar a capacidade argumentativa, seja para estudar para o UERJ, seja para estudar para o UERJ para o Enem, seja para estudar para os vestibulares e sair também desse lugar com um raciocínio crítico absurdo, né? Porque é isso que vocês estão fazendo hoje, não levem como algo que vai ser jogado fora depois, pelo contrário, né? A partir do momento que vocês desenvolvem o raciocínio crítico, que vocês desenvolvem capacidade de potencializar as interpretações de vocês, de organizar bem as ideias, esses aspectos eles vão aparecer em diversos lugares da vida de vocês. Seja um comportamento de rotina, um planejamento do dia a dia, seja um texto que você vai fazer para a universidade, né? para a graduação que você for fazer. Então, assim, é interessante vocês não levarem também como um fardo esse processo da escrita, porque ele vai acompanhar vocês vão precisar escrever. Pode ser que no curso que você vai fazer você tenha que escrever mais, pode ser que em outro curso você tenha que escrever menos, não vai fazer diferença isso. Mas quando você abre o teu Instagram, quando você abre o teu Twitter,
você já tem ali um bombardeio de informações. E se você só automatiza aquilo, você recebe as informações e não reflete sobre absolutamente nada daquilo. Então, criar esse movimento, eu acho que é um caminho sem volta, né, Carol? Não tem como. Mas é um caminho sem exatamente. volta bom. É um hábito bom, né? É um hábito bom. É A isso. gente sempre fala, comece cedo, comece pequeno, vá criando hábitos, né? Constância, criar hábitos, e aí quando você vê, de fato, vai ficar mais tranquilo, menos pesada, né? A escrita que você precisa fazer. Então, o que seria, na verdade, organizar as ideias, né? É entender, exatamente isso que você falou, você está num mundo repleto de informações, mas principalmente entender que você tem essas informações, você tem ideias. Eu dei uma aula, acho que foi semana passada, e aí eu fui organizando com a aluna todas as ideias que já estavam na redação dela. Eu acho que até coloquei isso lá na redação em ponto. Foi sim. E aí, no final, ela falou assim, caramba, eu tenho ideias. Porque a reclamação dela no início era, eu não tenho ideia para esse tema, eu não tenho. E já estava tudo ali, só que estava desorganizado. Desorganizado por quê? Porque não teve, né, uma organização antes de entender, cara, eu penso isso aqui, e a partir dessa ideia eu vou construir o meu posicionamento. Então, a UERJ já dá para você uma leitura obrigatória. E aí existem assuntos polêmicos nessa leitura obrigatória. Eu vou aproveitar essa expressão polêmica, né, para abrir uma observação, dizendo, assunto polêmico não significa que vai falar necessariamente sobre tabus, não. Ah, porque a UERJ é polêmica. Não, não é nada disso. Um assunto polêmico na linguística textual, ela vai dizer sobre, no campo da análise do discurso, ele vai dizer sobre um enunciado, que a partir dele eu posso concordar, discordar ou muito pelo contrário. Então, isso que significa assunto polêmico. Então, o livro que você está lendo é repleto de assuntos polêmicos. Inclusive, por exemplo, o fato de ele ter uma narradora em primeira pessoa. Isso já é polêmico dentro da literatura por si só. Porque você pode levantar o assunto de é verdade ou não é verdade o que ela está falando. Essas memórias, elas são verdadeiras, dá para a gente sustentar isso como uma narrativa bem fundamentada ou não. E isso já foi analisado pela UERJ, né? Então, é interessante que você tenha esse olhar de entender que você já tem o material, você já tem as ideias que estão sendo extraídas da sua leitura obrigatória, por isso que é importante ler o livro, e as ideias que circulam, né, a tua experiência. Então, parar com esse lance de não tenho ideia nenhuma, não sai nada da minha cabeça. Sempre sai. Vocês têm ideias. Agora, se elas estão organizadas, isso já é um outro ponto. Se não estão, precisam ser desenvolvidas, né, no sentido de organizar. Eu li isso aqui. O que eu acho desse trecho que eu li do livro? Vou escrever um pouco sobre isso. E começar a escrever, comece cedo e comece pequeno. Começar cedo é começar antes de todo mundo. Vocês já estão começando antes de todo mundo, porque vocês estão aqui. Começar pequeno é começar a não escrever 30 linhas. Exatamente. Porque é um sentimento também paralisador. Caramba, eu tenho que escrever 30 linhas sobre um assunto que eu acho que eu não sei, que eu não tenho ideias. Mas, se eu comecei a ler o livro antes e sublinhar alguma coisa, escrever um pouco sobre aquilo, que seja 1, 2, 3 linhas, daqui a pouco eu escrevi um parágrafo. Daqui a pouco eu vi um tema que cabia naquele parágrafo que eu escrevi, e aí eu já estou escrevendo a mesma coisa pela segunda vez. Ou seja, eu estou muito mais seguro. Você já Por isso que olhou para a sua ideia, né? Exatamente. Você já Por fez isso, o movimento. Por isso que é importante organizar as ideias, organizar o que você pensa. Essas ideias não são minhas, essas ideias não são da Letícia, nem do professor que dá ideias prontas. Essas ideias são suas. Porque está todo mundo no mesmo contexto. E é válido a gente usar e abusar desse contexto para argumentar. É aí que está também o encontro da nossa capacidade argumentativa. Todo mundo tem essa habilidade, a habilidade de argumentar. Porque você fala assim, não gostei dessa roupa. É uma opinião. Fala, mas por quê? Você, por conta disso, disso e disso e disso.
Pronto, você já argumentou. Então, argumentar é a base da nossa argumentação, da nossa comunicação. E a todo momento a gente está fazendo isso, porque em todo momento a gente está argumentando. Essa aula inteira é uma comunicação, mas também tem base argumentativa, porque a gente começa defendendo uma ideia de que redação se estuda. E todo o restante é uma fundamentação para a defesa dessa opinião, redação se estuda. Mas como é que vocês fizeram isso? A gente organizou. Quem usa o Instagram sabe que mais cedo eu estava escrevendo um texto que mandei para a Letícia, baseado muito nas perguntas que vocês fizeram. Então, tem uma organização de ideias. Organização de ideias essa que já vem antes também, porque a gente já vem estudando antes. A gente não estudou hoje para dar essa aula, né? É processual. Além disso, né, aliado, tudo aliado, está separado só para ser mais didático, mas é tudo junto. Buscar boas informações. O que a gente quer dizer com boas informações? Né? Elas estão destacadas em aspas. Boas informações são informações que vão te ajudar a fundamentar o teu texto. Ah, então boas informações é eu pegar um monte de citação e ler e extrair daquilo. Não. Boas informações é ouvir um podcast muito interessante essa semana. O assunto era esse. Sei lá, eu gosto do podcast do Mano Brown. Toda quinta-feira eu ouço. Tem sempre alguma fala que eu pego e vejo se eu concordo ou se eu não concordo com aquilo. Um podcast. Ah, eu vi uma manchete no jornal, achei meio estranha, não concordei muito não. Fui ler o texto, não gostei do texto também. Não gostar é também ativar a tua capacidade argumentativa. Por que você não gostou daquela fala do podcast ou porque você não gostou da matéria? Ah, muito provavelmente porque você tem outra opinião. E qual é a sua opinião? Você precisa saber. Você precisa começar a saber o que você pensa, porque isso vai ser muito, muito vantajoso na hora de você escrever e vai te dar rapidez. Porque você já vai para a prova sabendo o que você pensou. Não tem nada na prova de redação da UERJ que você não tenha tido a capacidade de estudar antes. A prova está no livro. A questão é como você executa esse estudo. E é por isso que a gente está trazendo esses pilares aqui, para que vocês tenham como ferramentas ao longo do estudo de vocês, né? Potencializar a interpretação. Toda e qualquer prova de redação cobra a interpretação, ainda que não seja um critério explícito, porque você só consegue escrever bem, e bem que eu estou dizendo é bem fundamentado, com coerência, se você entende o que te perguntaram. E aqui está um grande problema da maioria dos candidatos, da maioria dos alunos, da maioria das pessoas na nossa sociedade, a interpretação. Por que a interpretação é um grande problema? Porque a gente interpreta muito bem a superfície, mas pouco o pressuposto. Ou consegue interpretar... o que está nas entrelinhas, né? Exatamente. Ou consegue interpretar muito bem até um certo momento. Depois abandona o resto. A prova da UERJ no ano passado, ela perguntava, né, o que a relação com o coletivo e individual, né? Teve gente que só escreveu coletivo, teve gente que só escreveu individual. Como é que a gente sabe? As pessoas falam para a gente, né? Ah, bobiei. Era isso que era para fazer? Naquela conversa que vem depois, né? Era isso que era para fazer? Eu escolhi um e fui. Falei só do individual. Pronto. Por isso que é sempre muito importante a gente ter um cuidado assim muito grande com essa etapa do planejamento, né? Principalmente entender que escrever a tua redação já começa no momento que você leu lá a frase tema bonitinha. Você leu a frase tema, você já começou a pensar na tua redação, a escrever a tua redação. Só que vocês costumam achar que escrever a redação é o momento que você começa na linha 1 da folha oficial, né? E não. Então, o planejamento, se você ainda não faz, assim, é a grande indicação que a gente dá a você, né? Que é o grande diferencial, que vai te sustentar em relação tanto à organização das ideias,
a selecionar boas informações, a interpretar o texto, quanto a entender o que você vai escrever na estrutura lá de cada parte do seu texto, né? E essa questão da interpretação da frase-tema, ela é um ponto muito delicado, porque que muitas vezes vocês passam rápido por ela, e que se você esquecer uma palavra, você está tangenciando, né? Aquele tema que era voltado para 1984, tinha uma das perguntas, né? uma das falas, era sobre se era válido ou se não era válido, né? Se era uma arma política válida ou não. E com essa lógica, né, de vocês pensarem sempre em constatações, que é o que o Enem faz, ó, ele está te dando um problema, ele está dizendo que aquele tema é um problema. A gente acaba não treinando tanto essa nossa capacidade argumentativa de ver se a gente concorda ou não, né? E aí, muitas redações de muitos alunos foram organizadas na questão de constatar que é uma arma política, e não dizer se você acha que é válido ou não. E uma das perguntas é válida ou não é válida? Você pode dizer se é válida, concordar, você pode dizer que não é válida, que não é válida, você pode dizer que é válida, mas que você não concorda, né? Tipo, ó, ela é eficaz. Ela pode não ser válida para mim, mas ela é eficaz. E quando isso não acontece, né? Quando você não consegue potencializar a sua interpretação, seja na prova de linguagens, seja na interpretação da frase-tema da redação, você vai deixar lacunas. E aí, se você deixar lacunas numa questão objetiva, é muito possível que essa lacuna ela te gere uma possibilidade de errar a questão. Começa aí. E pensando na redação, é muito possível que, se você tem uma dificuldade de interpretar o texto, né? O texto base, uma dificuldade de interpretar a frase-tema que foi dada lá para você, você não exercitou esse aspecto, você vai voar, né? Eu costumo conversar muito sobre isso com a Carol, né? As pessoas acham que interpretar é você falar o que você achar o que você quiser, né? Então eu posso interpretar que não. A interpretação, ela tem limites, né? A gente acha que interpretar é escancarado, mas não é. É aberto, mas ela tem um ponto inicial e ela tem um ponto final, né? Porque a gente vai ter material ali textual para conseguir interpretar. Então, posso dizer que o negócio é azul e a pessoa interpretar que era amarelo. Dizer, mas eu interpretei, mas está errada a interpretação. Então, a interpretação tem certo e errado, né? Interpretação não é opinião. Opinião é outra coisa. Agora, se você interpretar errado uma frase-tema, o teu texto, ele vai provavelmente tangenciar. Ou então ele pode fugir totalmente, né? Porque eu não acho que geralmente as pessoas façam. Fugir totalmente, acho que é bem difícil, mas tangenciar é uma possibilidade grande quando você não está atento, quando você não está atenta a essa interpretação, né? Quando você não olha com cuidado para essas etapas anteriores que a gente está mencionando aqui, e você acha que o importante é só quando você for escrever o seu texto final, é muito possível que você deixe essas lacunas. E aí, deixando essas lacunas, eu consigo, né? Eu, a Carol, por exemplo, a gente consegue identificar num texto, quando a gente pega o texto final, que o aluno tangenciou, que o aluno não conseguiu interpretar a frase. Ele não precisa estar dizendo aquilo ali para a gente, né? Mas a partir do momento que ele enviesou o pensamento dele, já não daria mais para a gente entender isso, né? E pensando em UERJ, né, sobre a questão da frase-tema, é sempre muito importante que, claro que para o Enem isso também funciona, né, mas que vocês observem sempre quais são os temas anteriores, como é que eles estão sendo montados, especialmente esses temas voltados para livros obrigatórios, né? Quando vocês observam uma recorrência, vocês podem ir até mais confortáveis, sabendo o que vocês podem esperar, né? Então, eu posso esperar que a UERJ me faça uma pergunta direta, como eu posso esperar que a UERJ me faça uma pergunta indireta, né? Ela pode me fazer uma pergunta com ponto final,
a necessidade de nananana, como ela pode perguntar, é necessário nananana? Ela pode me fazer uma pergunta indireta ou indireta. Ah, eu sei também que eu posso me posicionar da forma como eu quiser, que eu não preciso necessariamente chegar lá e problematizar o tema, que eu posso concordar com ele. Então, quando você vai com essas expectativas que você sabe que podem ser cumpridas pela UERJ por conta da recorrência dos anos anteriores, né, você fica mais na zona de conforto. E aí você já está bastante na zona de conforto porque você já leu um livro obrigatório, por isso a leitura obrigatória também, né? Você já lê um livro obrigatório e que você sabe que o tema vai sair daquelas páginas ali. Ele não é um tema totalmente assim aleatório, né? Como é o do Enem, baseado em qualquer coisa da realidade. Ali a gente tem assuntos, a gente tem temáticas que são mais específicas. E além de você, então, nessa zona de conforto, você pode ir na outra zona de conforto de, olha, as minhas expectativas são essas. Não tem uma receita, mas eu sei que a UERJ pode cobrar desse jeito ou desse jeito. Eu sei que a UERJ pode me fazer uma pergunta assim ou assim. Eu sei que a UERJ ela pode me pedir para conceituar uma palavra da frase tema. Né? Eu sei que eu posso pegar aquela palavra e eu mesma buscar qual é o meu posicionamento sobre aquilo, qual é o significado daquela palavra. Então, a partir do momento que você vai fazendo isso, você vai naturalizando e vai quebrando também essa insegurança, vai quebrando esses tabus, né? Vai destravando e vai conseguindo escrever melhor e com mais liberdade os textos da UERJ. Porque aí, conforme você vai sabendo o que pode acontecer ali, você não está no campo do estranhamento, você não está no campo do novo. Beleza? Vamos seguir aí? Quer comentar mais alguma coisa sobre o 3? Não. E aí, junto a toda essa explanação que a gente fez, a gente pode perceber que a argumentação e a interpretação, eles estão relacionados, né? Então, como eu faço para... Sou muito ruim em interpretação, nem na frase tema eu consigo interpretar, Carol, um texto também é ruim. Boas leituras. Aí, ó, boas informações, boas leituras. Aí tá lá, eu dei o exemplo do podcast, mas também dei do livro obrigatório. Uhum. Ler bem quem ler muito, quem tem a constância da leitura e sabe as perguntas que faz para o livro. Então, o que esse livro está me mostrando? O que quer dizer essa personagem aqui está em primeira pessoa, esse enredo, esse espaço, né? E tudo lá que a literatura ensina para a gente. Então, fazer perguntas para os textos que vocês vão se deparar, seja ele de base argumentativa ou não, isso pode ajudar a sair dessa interpretação superficial, em que tudo é dado, e vocês começarem a analisar mais as entrelinhas, né? Sendo leitores ali que vão fazer esse caminho, né? Leitores ativos, que seria o ideal para a linguística textual, né? A capacidade dos leitores, de se mostrarem dessa forma. Então, junto a tudo isso, né? Você já entendeu que tem ideias, está potencializando essa interpretação, mas aí é preciso também desprezar essa ideia, aprender a desprezar. Você vai ter muitas ideias depois que você sair desse campo da insegurança do não tenho ideias. E esse é um problema para muitas pessoas. Né? Inclusive Caramba, Carol? Eu tenho muitas ideias, eu sei que elas são boas. Isso. Todas as ideias são boas, mas nem todas são válidas para aquele momento. Juntando a tua capacidade de organização, a busca por boas informações e interpretação, você vai conseguir perceber que existe uma ideia que não vai para aquele texto ali, por melhor que ela seja. Talvez em outro ela apareça. E isso é muito importante que você desenvolva, porque amplia o teu desempenho na hora, potencializa o teu desempenho na hora da escrita, porque você já vai diretamente ali para o que você vai escrever e para o que você vai defender, sem rodeios. Um bom texto argumentativo, uma boa comunicação, é uma comunicação clara. Para a gente ter clareza, a gente precisa também ter clareza na hora de escolher as ideias, entender? Eu vou escolher essa ideia aqui e vou ampliar essa ideia, né? E falando em ampliação, a gente precisa entender, junto a toda essa parcela, né, de entendimento, de organização, de planejamento, de interpretação aliada à argumentação, que o seu texto tem partes, e essas partes têm funções.
Então, as perguntas, como eu faço um bom desenvolvimento, como eu faço uma boa introdução, como eu faço uma boa conclusão, elas estão relacionadas a todos esses pilares. Porque você precisa entender qual é a função de cada parte. Na introdução, eu apresento o meu projeto de texto, o que vai ser defendido. Como? De inúmeras formas. Inúmeras estratégias que você tem para começar. Não é só apresentando o livro, mas você pode apresentar o livro também. Para dizer, olha, eu li. Mas essa apresentação do livro pressupõe também que você não está apresentando ali qualquer coisa. Você está, ó, eu li o livro aí, sei do que você está falando, hein? Eu sei que também é um teste de interpretação, então eu li. Eu sei que vai me colocar num bom lugar. Pode ser isso, desde que você apresente o seu projeto de texto, que você vai defender, né, ao longo dele. E o desenvolvimento, que talvez seja onde apareçam mais dificuldades, né, onde acaba a minha argumentação, onde começa, é a ampliação dessa ideia. Ou seja, se você não tiver organizado, com um texto organizado, não vai ser legal o teu desenvolvimento. Assim como não vai ser legal a introdução. Eles estão interligados, né? Então, eu só consigo desenvolver bem se eu fiz um passo a passo antes de onde eu vou partir para onde eu quero chegar. E Né? aí, Então, se eu estou... Fala pode aí. falar. E aí sim é que vem a sua fórmula, já que é um modelo, é a sua fórmula. Então, não precisa ser uma fórmula no sentido de qual é a palavra que você vai colocar exatamente aqui para qualquer tema. Não é sobre isso. É sobre o seu hábito. A partir do momento que você fez, você cria esse hábito, você está criando uma estratégia sua, totalmente sua. E aí vem a ampliação mesmo da tua capacidade argumentativa. Porque quando você consegue entender, por exemplo, quais são as ideias que você vai desprezar e quais são as ideias que você vai manter, você está selecionando na sua cabeça um critério de organização. Então, assim, poxa, eu vou trabalhar com esse tema aqui, nesse tema eu vou falar sobre mídia e eu vou falar sobre a sociedade. Mas por que eu não vou falar sobre política aqui? Apesar de eu também saber que nesse tema tem uma questão política. Por que eu resolvi excluir isso? Porque eu não sei falar muito sobre política nesse tema. Então, eu excluo. Apesar de eu achar que pode ser, dane-se, você precisa... Mas a UERJ gosta tanto quando eu conforto. coloco política, né? A UERJ gosta tanto, dane-se. Dane-se, é isso. É E dane-se que é mentira, que é É. mentira, isso é uma mentira. Não tem o que se gosta mais ou o que se gosta menos numa banca. Se a gente Porque a fosse Carol... falar o que se gosta mais ou menos numa banca é um bom texto, um texto claro, um texto que vai defender sua opinião, um texto que informa do que eu penso, né, que dá indícios assim, poxa, tem uma leitura bacana sobre a obra, teve uma leitura bacana sobre a frase tema e tudo mais. Então, entender as partes, as funções, né, de cada parte do texto é crucial para que você consiga imprimir essa clareza. Então, eu estou lá elaborando o meu projeto de texto na introdução, ampliando a minha ideia no desenvolvimento. Como é que eu faço isso? Um passo a passo. Eu vou falar isso primeiro e eu vou desenvolvendo assim essa ideia. E a conclusão desse parágrafo é essa. No segundo parágrafo, eu vou falar essa ideia, vou ampliar dessa maneira, e aí vou concluir dessa maneira. E a conclusão, se não é uma proposta de intervenção, ela vai ser o quê? Depois que você fez toda essa organização, basta fazer um fechamento, uma paráfrase uma do que você síntese do acabou de escrever. Então, quanto mais organizado está o teu texto, mais você vai entendendo essas partes, essas funções. Mais organizadas estão as suas ideias, mais você vai entendendo o que fazer em cada parte. Inclusive na síntese, que é quando, olha, eu disse isso por conta disso. E nada mais. Nada mais. Inclusive no título. Exatamente. E é a síntese da síntese, né? A conclusão, ela é a síntese do seu texto. O título, ele é a síntese ainda mais sintética, né? Ainda mais pontuada, mais direta do seu texto, que pode ser sugestivo, né? Pode ser uma coisa mais convidativa, mas ele também pode ser simplesmente, cara, eu vou resumir aqui o meu posicionamento nessas
2, 3 palavras que eu coloquei aqui, né? Então, Exatamente. o título, ele é a última coisa que você precisa fazer, né? Essa pergunta, ela ficou lá também, assim, pra gente. É a última coisa que você tem que fazer. Então, tudo partiu da organização do teu texto. Tudo partiu do planejamento. Tudo partiu da roteirização. Porque aí, depois, o que vier é só consequência. E aí a gente só vai lapidando, né? Ao longo do tempo, a gente só vai... isso aqui você pode ter feito disso, você pode fazer essa pergunta aqui para você mesmo. Isso aqui você pode trocar porque não ficou claro. E aí são coisas muito pontuais. Resolver situações muito pontuais é muito mais fácil do que você resolver o problema, porque a base mesmo da grande dificuldade dos alunos é justamente essa. A base do problema é não entender a importância do roteiro, é não entender que é um estudo, né, que redação é processual, que você não vai começar tirando 10 na sua redação. E que se você começou é porque você já fez alguma coisa antes. Também não começa na terceira série a escrever redação. Você escreve a vida toda, né? Desde o momento que você está se alfabetizando, você já está escrevendo texto. Então, é um engano a gente achar que a primeira redação, o primeiro texto que a gente vai fazer é do zero. Não vai ser do zero. Você já tem uma bagagem. Pode ser que você tenha uma bagagem que ela ainda tenha muitas lacunas, e aí você vai ter que correr atrás disso. Pode ser que você já tenha uma bagagem forte o suficiente de você falar, cara, eu já tenho segurança aqui e eu já sei o que escrever, né? Mas foi tudo fruto de exercício, não é dom. Não existe isso de ter dom da escrita, de não ter dom da escrita. Porque se é dom, eles jamais poderiam cobrar de vocês no vestibular. Porque aí você não está trabalhando com o exercício, você não está trabalhando com a prática, você está trabalhando com o dom. E aí, dom nem todo mundo tem, né? Dom pressupõe uma coisa muito da mágica, né? Da magia, que não é isso. O ponto não é esse. As pessoas não se exercitam, elas não vão competir porque elas têm dom de alguma coisa. Elas fazem qualquer processo porque elas estão ali num movimento de constância, né? De aprimoramento de técnica. A pessoa que vai fazer atletismo, ela não vai correr de qualquer maneira, ela tem a pisada, ela tem o jeito dela fazer, né? Ela tem a técnica. Não adianta você, mas eu corro pra caramba, mas você não tem a técnica. Você precisa ter a técnica. Então, falar sobre mídia, eu poderia falar sobre mídia incrivelmente e eu poderia falar sobre mídia de uma forma muito ruim. Então, o ponto não é esse, o ponto é a técnica. Então, a partir do momento que vocês conseguem entender isso, muitos problemas dos textos de vocês em relação à argumentação, principalmente em relação à estruturação, que vocês têm tanto, né, tanto tabu quanto a isso, vão sendo desmistificados. Tem 2 falazinhas aqui, ó, no chat. Título é uma parada tensa para mim. Também nunca sei o que colocar. Minha dica muito direta para você do título. Leia o texto todo novamente e tenta entender aonde é que está a essência do seu texto. O título é a essência do seu texto. Você pode entregar tudo já no título. Você pode entregar o teu posicionamento no título. E você pode querer fazer algo mais sugestivo, fazer um trocadilho, né? Então é isso. Leia o seu texto todo. Aquele momento que você está lá fazendo a leitura, tentando tirar os desvios gramaticais, vendo se você repetiu uma palavra ou outra, se ficou claro o teu texto, você já vai lendo e pensando em qual é a síntese, qual é a essência do seu texto. O título é isso, é a essência do seu texto. Isso, resumir a redação em poucas palavras, exatamente. Resumir a sua ideia, a sua essência. Eu disse Um absurdo, não. Me perguntaram se era válido ou não uma coisa. Eu acho que é válido. Eu falo. Me dá um título aí. As amarras da sociedade. Não, algo que tem a ver com ser válido ou não. Ser válido ou não? A invalidez do trabalho. Disse que não era válido, a invalidez do trabalho, porque me perguntavam se era válido trabalhar assim, assim. A invalidez do trabalho. Pronto.
Eu já trouxe, inclusive, o Mas posicionamento aí no título. eu achava que era válido, a validez do trabalho. Isso. Quem tem um bloqueio, começa com algo que parece ridículo. Começa com algo que parece bobo. E aí você pode pensar em desenvolver isso, ou não. Mas primeiro, faz o que é bobo, faz o que é ridículo. Porque você fala assim, nossa, que título ridículo. Mas faça. Começa cedo. Começa cedo, começa bobo. Começa achando que é ridículo. Para quando você olhar e estiver fazendo um bom título, se esse é o problema, fala assim, e hoje em dia eu faço título muito melhor. Eu comecei bobo, comecei ridículo, mas comecei. Faz isso, pega uma palavra e bota lá, resume. Resume o que você estava dizendo. Exatamente. Título não faz você perder ou ganhar ponto, mas é importante que você coloque, uma vez que há uma indicação para colocar. Exatamente, exatamente. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo o que a gente falou, que a gente tenha conseguido tocar em pontos sensíveis no estudo de vocês, para que vocês organizem, né? Quem estava desorganizado ainda, como estudar a redação, o que ir fazendo, né? O que eu posso melhorar no meu estudo, no meu processo, para chegar nessa nota excelente, para chegar a essa nota ótima que eu quero ter lá na prova em dezembro, tá bom? Pessoal, a gente, a partir de amanhã, vai abrir já vagas, né, para a nossa turma UERJ, que nós vamos começar abrindo. Então, se vocês se interessarem, tiverem afim, se quiserem indicar também para alguém, né, nós vamos abrir essas vagas. Vocês certamente terão prioridades, né? São poucos alunos, a gente não abre turmas lotadas, turmas cheias. Em geral, essas aulas, elas acontecem nessa plataforma mesmo, né, no Zoom, uma vez na semana, durante 1 hora, e junto delas, vocês vão receber também materiais de estudos, vocês vão ter grupo de estudo com a gente corrige a redação de vocês de 15 em 15 dias, juntamente de exercícios argumentativos. A turma, ela vai ter uma mensalidade de 150, né, Carol? De R$ 150, que vai poder ser pago por boleto, pode ser pago por Pix, pode ser pago no cartão de crédito. Então, se vocês estiverem muito afim já de começar a estudar, de começar pequeno mesmo com a gente, mandem uma mensagem, seja lá no nosso Telegram, seja no nosso WhatsApp, seja no Instagram da gente por inbox, que a gente troca essa ideia. E aí, se você tiver mais alguma dúvida sobre a turma e tal, pode mandar essa mensagem para a gente também, tá bem? Beijo, Que bom gente. que vocês Obrigada. gostaram, que bom. Uma ótima semana. Ótimo, maravilhoso, que ótimo, muito bom. Um beijo, gente. A gente se vê lá no Instagram, então. Até a próxima, gente. Beijo. Beijo.